Não sei se vocês conseguiram terminar aquelas questões de semana passada. E aqui no final dessa transparência aqui, tem algumas questões também para treinar. Alguns já estão até com a resolução. Eu tinha deixado algumas sem resolução aqui, ó. A 5 tem resposta final. A 4 também tem resposta final. 3. E a 2. Deixei 2 itens aqui para vocês treinarem. Tá? Deixa eu só aceitar os colegas. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de integração dupla. Eu vou deixar nesse modo aqui, porque nesse modo eu tenho a opção de escrever com a canetinha e fica mais fácil, tá? Quando eu estou tratando de integração no plano cartesiano, né, quando integral de uma variável, eu estou querendo calcular a área, né, entre essa curva, né, entre as curvas da minha região no meu plano, tá? Já quando eu estou falando de uma função de duas variáveis, né, eu quero tratar do volume do sólido sobre o gráfico dessa superfície, sobre o gráfico dessa função. Então, aqui eu tenho uma superfície f de x, y, tá? E eu quero tratar do volume desse sólido delimitado por uma região no meu plano x, y, tá? Então, seja... Toda hora chega alguém, tem que voltar para permitir. Então, seja uma função... Voltou aí a tela para vocês? Estava preto. Então, seja uma função de duas variáveis, ela deve ser contínua e não negativa numa região R. Então, tem uma região aqui R do meu plano X e Y. A gente quer calcular o volume, por exemplo, de um cilindro delimitado por essa região R, tá? E o gráfico dessa minha superfície, f de x, y, tá? Então, é o mesmo procedimento para o cálculo de área, como que a gente revisou semana passada. A gente vai pegar essa região R, vai subdividir em N retângulos paralelos ao meu eixo X e Y, tá? E a gente vai calcular, que a gente pode ver aqui na próxima figura, ó, eu vou ter aqui um retângulozinho aqui, onde eu vou chamar de um ponto XK e YK, esse pontinho aqui. Para calcular o volume desse retângulozinho aqui, como que eu faço? Eu vou calcular a área da base vezes a minha altura, não é isso? Vocês lembram? Como que a gente calcula o volume de um sólido? É a área da minha base vezes a minha altura. A área da minha base seria xk vezes yk, né? Que eu chamei aqui de ΔK, para a área da base. Vezes a minha altura. Minha altura vai ser quem? O f de xk e yk. Esse é o volume desse único retângulo, desse único sólido, né, desse único paralelepípedo, cuja base é esse retângulozinho aqui. Mas eu quero calcular o volume delimitado por esse cilindro. Então, como que eu faria para calcular esse volume? Eu vou fazer o quê? Vou pegar cada subretângulozinho da minha base, do meu cilindro. Cada subretângulozinho vai ser a base de um outro paralelepípedo, e eu vou fazer o quê? O somatório desses volumes. Então, vai ser o f de x1, y1 vezes o ΔI, seria a área de um retângulozinho aqui embaixo. O f de x2, y2 vezes ΔI, até o quê? xn e yn, né? Então, quanto menor for a base do meu paralelepípedo, quanto menor for o meu retângulo, mais próximo eu estarei o quê? Do meu volume, do meu sólido delimitado pela minha superfície e pela minha região retangular. Esse somatório, ele é delimitado soma de Riemann. Então, o mesmo procedimento que nós vimos na revisão de semana passada para o cálculo de área, só que nesse caso,
eu vou ter o quê? A base, a área da base, vezes a minha altura, no qual eu calculo o meu volume, porque eu estou tratando de uma função de duas variáveis, certo? Então, esse somatório é uma aproximação do meu volume, ok? Então, nesse caso, eu tenho a seguinte definição: seja uma função f de duas variáveis contínua e não negativa numa região R do plano x ou y, então o volume vai ser o quê? Quando eu pego o meu ΔI, aproximo ele de zero, ou seja, os meus subretângulos da minha base são próximos de zero, são bem pequenos, calculo o limite desse somatório, eu me aproximo o quê? Do meu volume. Logo, esse limite, ele é chamado também de integral dupla de f de xy, no qual a gente tem a seguinte notação: a integral dupla da minha região R de f de xy dA, que é dado por esse somatório desse limite, onde se esse limite ele existe e ele é finito. Então, eu só tenho como calcular por meio dessa aproximação de somas se esse limite existe e ele é finito, e a minha função, ela vai ser uma função de duas variáveis, contínua e não negativa numa região R. Beleza, aí vocês vão falar assim, tá, Isabela, isso aqui você definiu da onde que vem o meu cálculo de integral dupla, né? O porquê desse cálculo que será uma aproximação de um volume. Mas como que eu calculo em si? A gente vai ver os procedimentos, tá? Para o cálculo. A gente tem que delimitar a questão toda da integração dupla, é delimitar essa região R, que a gente chama que é a região de integração, tá? Então, o processo mais complexo é delimitar essa região R e saber em relação a qual variável a gente vai integrar primeiro, vai integrar depois e assim sucessivamente. Então, o mais complexo que vocês vão ter é delimitar essa região. E são válidas algumas propriedades. Algumas aqui são muito importantes para vocês, para facilitar o cálculo. Tem gente pedindo para entrar, só que não está aparecendo. Se alguém recebeu alguma mensagem aí, me comunique. Ah, apareceu. Então, se eu tenho aqui duas funções, f e g, essas duas funções são integráveis numa região R, ou seja, elas são contínuas, tá? E eu tenho K, que é uma constante real, é um número real, uma constante. Aí é a mesma ideia lá de integração simples. Se eu tenho integral dupla de kf de xy dA, então a minha constante pode sair o quê? Do meu integrando, sendo o produto de k vezes a minha integral. Beleza? Agora, se eu tenho a integral da soma de duas funções, eu posso separar na soma de duas integrais. Ok? Se eu tenho aqui... Como que eu ainda estou tentando... Esse KI provavelmente é o número de repetições lá da imagem, da figurinha lá, né? No caso... Não, K é uma constante. Por exemplo, se eu tenho duas vezes uma função x ao quadrado. Então, esse 2 pode sair do meu integrando e eu integrar o x ao quadrado em relação à minha região. K é uma constante como na integral simples. Por exemplo, lá na integral simples, lá, se eu tenho integral de 2x dx, o 2 pode sair do meu integrando, que é a mesma coisa que 2 integral de x dx. Aí minha dúvida é, esse K, igual lá na figura anterior, que tem retângulo, sei lá, que multiplica por, sei lá, 3, 4 para dar área, esse K seria relativo a essa multiplicação? Quantas figurinhas tem ali? Não. É porque, coincidentemente, aqui tem o K do índice, né? Não, aqui, na verdade, o índice aqui... Porque é um x de K pontual, tá? O Kzinho que tá aqui, ele tá até negrito. Cadê? Ele tá até em negrito. É outra coisa, outra simbologia, tá? Okay. Agora, entendeu, Naraísa? Entendi. Professora, então o K, nesse caso, seria apenas uma constante mesmo. Somente uma constante.
Eu posso tirar do meu integrando para facilitar a minha vida. Entendi. Tá? A mesma coisa, a mesma ideia, se eu tenho aqui a integral dupla da soma de duas funções, soma ou subtração. Acabou que está sobrepôs aqui no equation. Então, eu posso separar o quê? Na soma ou subtração de duas integrais. Ou se eu tiver mais aqui, eu posso separar em várias integrais para facilitar o meu cálculo. Geralmente, a gente utiliza esse processo quando a gente está tratando de funções polinomiais, né? Tem gente querendo entrar, mas não acho, não. Não está aparecendo para mim, não. Agora aqui, se eu tenho uma função f de xy, ela é menor ou igual a g de xy, para todos os xy pertencentes à minha região R, tá? Esse R aqui não está relacionado aos reais, tá? É a minha região de integração. Então, a minha integral dupla, como aqui a minha função f de xy é menor que g de xy, então a minha integral dupla de f de xy dA na minha região R, ela vai ser menor ou igual a minha integral dupla de g de xy dA na minha região R. Beleza? Agora aqui, se f de xy maior que zero para todos os xy pertencentes à minha região, então a minha integral dupla de f de xy dA também vai ser maior ou igual a zero. Ok? Agora, essa daqui é bem importante para vocês, essa propriedade aqui. Se vocês quiserem até depois anotarem ela, ou na hora que eu passar a transparência para vocês. Por quê? Essa aqui, eu tenho uma região R, tá? Tem a minha região aqui, que é a minha base, que é a minha região de integração. Se ela pode ser decomposta em outras sub-regiões, por exemplo, aqui R1, R2, e não possui pontos em comum, exceto a sua fronteira, então eu posso separar o quê? A minha integral dupla nessa região R na soma de integrais duplas nessas sub-regiões. Esse ponto aqui vai facilitar muito o cálculo de vocês. Por quê? Porque às vezes eu posso dar um sólido que vocês podem separar em subsólidos para calcular o volume, cuja minha região de integração vai ser mais fácil de ser integrável. Tá? Vou passar exemplos depois relacionados a esse item aqui. Tá ok? Agora a gente vai ver como que a gente calcula essas integrais duplas. Existem dois casos, tá? Que a gente fala que é tipo 1 e tipo 2, que depende da minha região de integração. O tipo 1, a gente fala que a minha região de integração R, o meu x, a minha variável x, ela é delimitada por constantes. Então, ela vai ser delimitada aqui, ó, por números reais, por constantes, por A e B. Já a minha variável y, ela vai ser delimitada por funções de x. A gente está vendo aqui, são funções contínuas, ó, o meu G1 de x e meu G2 de x. Então, é o primeiro tipo. O primeiro tipo, o x é constante e o y são funções contínuas de x, nesse mesmo intervalo AB. Então, como que a gente calcula? Atenção, tá? A gente sempre vai calcular, quando a gente está falando de integral dupla, primeiramente, a gente calcula a integral cujos limites de integração são em funções da minha variável x. Então, a gente vai calcular a integral de f de xy de G1 a G2 de x dy. Após ter calculado essa integral, a gente calcula em função de x, porque os limites de integração de x são constantes. Logo, se aqui a gente calculou a integral interna dela em função em função de y, né? A gente vai calcular em função de y, cujos limites são G1, G2, são funções contínuas, a gente vai substituir a minha aqui, quando a gente estiver falando da minha função
densidade aqui, então na minha função do integrando, a gente vai estar substituindo a minha variável y por x, e no final a gente vai substituir x pelas minhas constantes, que vai me dar um número real, tá? Então, por isso que é importante vocês terem cuidado com essa região de integração, porque no final tem que me dar um valor real, um número real, tá? Então, essa é a primeira região. Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu ver se precisa alguém entrar aqui. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Eu acho que eu estou falando um pouquinho rápido, mas na hora dos exemplos vai ficar mais tranquilo para vocês. Está um pouco abstrato, né? Tá abstrato porque é só teoria. Por enquanto é só teoria, né? Aí depois, quando vocês virem a parte prática, aí vocês vão ver assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, olha só, vamos lá. Eu quero calcular essa integral xy dA nessa minha região R, certo? Geralmente, o enunciado vai ser esse daqui que eu vou dar a vocês, ó. Calculei a integral dupla xy dA na minha região R, onde R é uma região limitada pelas curvas. Quais são as curvas? Y é igual a raiz de x é igual a 1, x é igual a 4, y é igual a 0. Aí, a primeira coisa que vocês têm que ver no enunciado, vamos olhar região de integração. As minhas variáveis. Qual das minhas variáveis é constante, apenas constante? É delimitado por constantes. Olha isso daqui. 1, 4 e 0? A x. Isso, mas olha só olha a região. Esquece o exemplo aqui que já está resolvido. No caso aqui seria quem? O x, não é? O x vai de quanto a quanto? O x vai de 1 a 4. O y, aqui nesse caso, ele está sendo escrito em função de quem? De x. Então, vai ser a minha integral interna. E a outra vai ser y igual a 0, que é mais fácil para a gente calcular. Então, qual que é a minha região? Sempre eu aconselho vocês têm aí em mãos o GeoGebra, tem até a versão dele online, que é mais fácil. Plotem qual que é a região de integração que vocês querem. Que a partir de vocês plotando a região de integração, vocês vão substituir corretamente nos limites de integração aqui da minha integral dupla. Então, eu plotei aqui, ó, x vai de 1 a 4. Então, são essas duas retas, x igual a 1, x igual a 4. Y igual a raiz de x. Então, vai ser essa parábola aqui, com concavidade voltada para a direita, tá? E y igual a 0, que é exatamente em cima do eixo. Tá até em verde aqui também. Então, a minha região é delimitada por essas curvas. Então, vamos agora escrever o intervalo dessa região. Então, eu tenho aqui x, ele vai de 1 a 4. Então, x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Ok? E o y? Vou olhar aqui, ó. O x eu olho assim. E o y, vou olhar assim. O y vai de 0 a o quê? A raiz de x, certo? Agora, a gente vai escrever a integral dupla em função da sua região de integração. Eu acho que os vizinhos aqui do lado já devem estar sabendo até como que determina a região de integração, gente. Daqui a pouco estão mandando mensagem aqui no grupo falando que tem alguém falando muito alto. Eu vou ter a minha região aqui. Ela é dada por x maior ou igual a 1, menor ou igual a 4, e y maior que 0, menor que raiz de x. Como que eu vou escrever, então, a minha integral dupla? Primeiramente, a integral interna vai ser em função da minha função contínua, né? Então, quando eu escrevo aqui y em função de x. Então, vai ser xy de 0 a raiz de x, dy. Por que dy? Porque o y que está delimitado entre 0 e raiz de x, certo? Então, primeiramente, a gente vai integrar quem? Em função de y. Depois, a gente vai calcular a integral em função de quem?
de x. Quais são os limites de x? De 1 a 4. Beleza? Então, vamos calcular essa integral aqui em função de y. Quando eu calculo em função de y, o que tiver x, ele vai ser constante. Então, eu poderia ter tirado o meu integrando aqui. Só ia calcular a integral de y. Então, eu vou pegar aqui integral de 0 a raiz de x, xy, dy. O x poderia ser, ele é considerado como constante, ele pode sair até do meu integrando, de 0 a raiz de x, y, dy. Vou integrar y. Qual que é a integral de y, gente? Y ao quadrado sobre 2. Isso, então vai ficar x, que multiplica y ao quadrado sobre 2, e qual é o intervalo? De 0 a raiz de x. Então, essa integral interna aqui vai ser x, que multiplica raiz de x ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, o resultado vai ser, posso simplificar. Então, aqui vai me dar o quê? X ao quadrado sobre 2, certo? Então, esse resultado aqui vai ser o quê? X ao quadrado sobre 2. É que eu pulei uns passos aqui, tá? Então, eu vou ter a integral aqui simples, né? Quando eu calculei já até a integral x, que multiplica y ao quadrado sobre 2. Fiz a substituição, aí me resultou aqui, ó. Estou nesse ponto aqui, ó, desse resultado. Então, fica 1/2, tirei 1/2, né, como constante. Integral de 1 a 4, de x ao quadrado, dx. Agora, eu integro quem? Tem uma integral simples, né? De uma variável. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado dx. Qual vai ser a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, de 1 a 4. Substituo os limites de integração, tive como resultado 21/2. Certo? Certo. Alguma dúvida? Agora acho que deu para acompanhar. Então, antes de eu falar, acho que o próximo slide é a próxima região. Deixa eu colocar, acrescentar um aqui. E aí eu vou colocar umas questões para vocês fazerem. Esse slide você vai disponibilizar, né, professora, no AVA? Vou. Só deixa eu colocar um negócio organizado, né? Perfeito, professor, colocar tudo. Então, vamos lá. Peguem aí o caderninho. Vou pensar num exemplo aqui. Seja mais tranquilo. Tá. Eu quero a integral dupla da minha região R, tá? Qual que vai ser a minha função? 8 menos 2y dA, onde o meu x ele vai estar entre 0 e 3, e o meu y entre 0 e 4. Poxa, aqui bem simplesinho, tá constante. Então, se a gente for plotar aqui, essa região de integração, se eu for plotar aqui no plano cartesiano, qual que vai ser a minha região R? Não estou plotando nem R3, tá? Só quero saber qual que é a minha região do plano XY aqui, ó. O X vai ser de 0 a 3. De 0 a 3. E o Y de 0 a 4. Fora do eixo, mas tá bom. Então, é essa região que eu quero. E aí, povo? Como que fica?
Integral de... É o que? É 0 ali? 0 a 3? Isso. E a outra de 0 a 4. Nesse caso aqui, como as duas são constantes, né? Eu posso integrar tanto faz quanto x primeiro ou y depois, tá? Posso inverter, não tem problema. Depois vocês vão ver um teorema que permite isso, tá? Que é o teorema de Fubini, tá? O que eu estou dizendo? Que a integral, vou colocar aqui do ladinho, de 0 a 3, depois de 0 a 4, de 8 menos 2y, no caso aqui, dy dx, isso aqui é a integral de 0 a 4, de 0 a 3, de 8 menos 2y, dx, dy, tá? Posso inverter a ordem de integração, porque os meus limites são constantes, tá? É o teorema de Fubini. Caso são iguais, pelo teorema de Fubini. Professora, nesse caso aí, pode integrar primeiro em relação a y e depois a x e vice-versa? Sim. Entendeu? Isso. Tá. Então, eu vou ter, ó. Pode aumentar um pouquinho, professora, a tela? Obrigada. Mesmo tirando a câmera, tá travando. Então, eu vou ter de 0 a 3, depois de 0 a 4, de 8 menos 2y dy dx. Vai ser bem passo a passo. Aqui eu tenho uma subtração, né? Nós não vimos lá que a gente pode separar em duas. Então, eu posso ter uma integral de 0 a 3, 0 a 4, de 8 dy dx. Só que cuidado, vou ter que separar na mesma ordem aqui de integração, tá? Menos integral de 0 a 3, depois de 0 a 4, de 2y dy dx. Então, vamos lá. Vou integrar 8 em relação a y. Vai ficar como? 8y. Constante. Isso, 8y. Então, vai ser integral de 0 a 3, de 8y, de 0 a 4, dx. Não substitui ainda não. Menos, integral de 0 a 3. Agora, eu vou integrar o quê? 2y em relação a y. Vai ficar 2. 2y ao quadrado sobre 2. De 0 a 4 dx. Beleza? Então, aqui substituindo. Se eu substituir o 0 aqui, vai impactar alguma coisa? Vai zerar, né? Então, só precisa substituir. Vocês podem fazer essa análise antes de substituir o 0. Nesse caso aqui, como é uma função polinomial e não tem a soma de nenhuma constante, vai zerar tudo. Só vocês têm que ter cuidado nas funções trigonométricas, exponencial e logarítmica, que o 0 no final vai ocasionar um valor, né? Quando eu substituo o limite quando ele é 0. Então, nesse caso aqui, eu posso substituir só 4, não posso? Então, vai ficar a integral de 0 a 3, de 8 vezes 4 dx, menos a integral de 0 a 3, posso só simplificar aqui, de 4 ao quadrado dx. 8 vezes 4? 32. 32 dx, menos a integral de 0 a 3, 4 ao quadrado, 16 dx, não é isso? Então, agora falta eu calcular em função de x. Vai ficar 32x, integral de 0 a 3, menos 16x, vamos o x aqui, integral de 0 a 3.
Correto, gente? Colocar um colchetezinho aqui. Você vai dizer como esse colchete? Então, vai ficar 32 vezes 3 menos 16 vezes 3. Vai dar 96. 48. Né? 48 unidades de volume. Beleza? Alguma dúvida? Tá um pouco complicado ainda, professor. Pra Eu pegar o só jeito. não lembrava Mas é tudo conta fácil, né? Mas é pegar o jeito. esse final aí, que multiplicou pelo 3. Substituir os limites de integração, ó. Eu calculei integral. Integral de 32 dx. Vai ser o quê? 32x. Quais os limites de integração? De 0 a 3. Só combina com um pedaço, então não precisa substituir por 0. Ficaria 32 que multiplica 3 menos 0. Então, vai ser 32 vezes 3. A mesma coisa, ficaria 16 que multiplica 3 menos 0. Então, ficaria o quê? 16 vezes 3. Entendeu? Da onde que saiu isso aqui? Sim, entendi de onde que saiu o 3. Eu só não lembrava mesmo dessa multiplicação. Então, deixa eu passar mais um agora. Passar mais uma onde os limites aqui vão ser constantes. E o outro, onde vai ser, vou ser delimitado com uma função contínua, para vocês tentarem fazer. Não adianta passar mais adiante se vocês não entenderem a ideia aqui. Esse exemplo fica salvo, professora? Querem dar um print? Dá um print aí. É, precisar. Deu um print? Posso? Um outro exemplo vai ser integral dupla na minha região R de x ao quadrado y ao cubo dA, onde R é dada por x vai de 0 a 1 e y vai de 2 a 4. Três minutinhos para vocês tentarem. São 9h22, 9h25. Pode pegar uma água, tá? Enquanto isso, pode ser? Tentem mesmo, pessoal. Pega um pedacinho de papel aí do lado, dá umas rabiscadas, porque a prova não vai ser não vai ser lista, né? Então, vocês têm que praticar para na hora da prova. 3 minutinhos, vou ligar, eu já volto.
Resolveram? Calma um cadinho, né, Isabela? Calma aí que você botou o número elevado a 4, 3, dá uma segurada aí. Isabela, deu 14 terços? Ou você não sabe ainda? Não sei ainda não. Tá. Não, mas vai ser y a quarta sobre 4, né, primeiro. Isso deu 60? 4. Deixa eu ver, peraí. 64? Vou fazer agora com vocês. Isso, 64. 64. Não, mas isso aí tem que rabiscar, que eu não fiz. Vou fazer junto com vocês. Isso vai dar 60, que depois vai ser x ao cubo sobre 3, que vai dar 1/3, vai dar 20, não? Não sei. Essa substituição do x ao cubo sobre 3 é do 1 e o 0? Isso. Não é 2 ao cubo, não, professor? Não, pera. Não. É x ao cubo sobre 3. Então. Porque o 60 vai sair, que é constante. Pode tirar que é constante, não vai ficar x ao cubo sobre 3. Aí você simplifica o 60 depois por 3, vai dar 20 ao cubo. Sei lá, primeiro eu fiz com 1 e 0, depois eu fiz com 4 e 2. Tem o 4 e 2 por fora. Aí você integrou certo a ordem. Se você inverteu, você fez com 1 e 0 primeiro, você vai integrar em relação a x. O y ao cubo vai ser constante, se você integra em relação a 0 e 1, nos limites de 0 a 1. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Aí você vai ter o resultado de 1/3, no qual você vai calcular a integral em relação a y. 1/3 de y ao cubo. Acho que eu dei mole nisso, acho que eu integrei. Tá? Acho que eu entendi o que você fez. Você inverteu aqui os limites, mas não inverteu a ordem. Isso, dei mole. Aí dá mole na questão toda. Aí erra a questão toda. Mas você consideraria o desenvolvimento, né, professor? Com certeza, né? Pô, isso deu mole na questão, Lucas. É igual, o resultado vai ser igual, porque aqui os limites são constantes. Mas se você inverte, qual foi o erro do colega, gente? Olha, ele fez isso aqui, ó. Estou falando que pode ser, ó. Vai ser de 0 a 1, de 2 a 4. Vamos ver aqui. A integral de x ao quadrado y ao cubo. Ó, 2 a 4. Esses aqui são os limites de qual variável? Y, né? Então, dy. 1 a 0 são os limites de qual variável? Dx. O que eu estava falando com o colega? Eu posso inverter a ordem de integração. Pode ser de 2 a 4, de 0 a 1, x ao quadrado, y ao cubo. Só que como eu inverti os limites aqui, eu vou inverter a ordem. Dx, dy. O resultado tem que ser o mesmo. Porque os limites são constantes. Oi? Aí, Isabela, quando são constantes e pode inverter, tem alguma, tipo assim, algum truque, assim? Melhor botar o que está zerado na primeira, no segundo? Não, quando é constante, não. Quando for contínuo, que você tem que ter muito cuidado, porque você tem que chegar o resultado seu final vai ser o número real. Então, se contínuo você inverter, você erra tudo. Inverter, calcular
a contínua sempre por último, porque está tudo errado o processo. O processo, no caso, é o quê? A integral do meio sempre vai ser em função de uma variável, né? Quando os dois limites não são constantes, e a última integral sempre tem que ser constante. Alguém chegou em 20 aí? Eu, professor. Na verdade, eu multipliquei o 60 por 1/3, né? Isso. Então tá certo. No meu cálculo aqui tá certo. Então vamos lá. Eu cheguei aqui também, professor. Foi esse mole mesmo. X ao quadrado, y ao cubo, dy, dx. Então, vou integrar em relação a quem? A y. X ao quadrado vai ser o quê? Constante, né? Então, poderia fazer até assim para facilitar a vida de vocês. De 0 a 1. Posso tirar o x ao quadrado no integrando, né? Do meio aqui, né? Porque eu vou integrar em relação a y. Vai ser a integral de 2 a 4 de y ao cubo dy dx. Vocês vão ver, se der uma olhada aí nos livros, que alguns colocam até um colchete aqui para separar o que está integrando primeiro. Essa é a integral interna, tá? Então, vai ser de 0 a 1 x ao quadrado. Qual que é a integral de y ao cubo? Y à quarta sobre 4, não é? Certo, pessoal? De 2 a 4. Dx. Então, vou substituir aqui, ó. Y à quarta, vou substituir por 4. Então, vai ser limite superior menos limite inferior. É o teorema fundamental do cálculo. Eu revisei na aula passada. Então, fica x ao cubo, que multiplica 4 à quarta sobre 4, menos 2 à quarta sobre 4, dx. X ao cubo, Isabela? Você já está integrando o final ali? Eu coloquei, eu já comi um passo. Então, vai ficar 4 à quarta sobre 4 vai dar 64. Menos 2 à quarta sobre 4 dá 4, né? 64 menos 4, 60, certo? 2 à quarta dá 4? Dá 16, não, dá 16 sobre 4 dá 4. Ah, tá. Então, vai ficar 60, que multiplica x ao quadrado dx. 60 é constante, posso tirar do meu integrando. Então, vai ficar a integral de x ao quadrado dx de 0 a 1. Integral de x ao quadrado dá x ao cubo, né? Sobre 3. De 0 a 1. Substituir aqui o 0 vai zerar, né? Mas eu posso substituir só para não confundir vocês. Então, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo sobre 3 vai dar 1 ao cubo, né? Que é 60. Então, vai ficar 60 vezes 1/3, 20 unidade de volume. Certo? Beleza? Então, ó, nós fizemos desse modo aqui primeiro. O que eu falei com o Lucas? Pode inverter, né? Então, pode fazer, tem que chegar ao mesmo resultado. Então, vai ser, se eu inverter aqui os limites de integração, 2 a 4 de 0 a 1, x ao quadrado, y ao cubo. Se eu invertir aqui os limites, eu vou inverter a ordem, dx, dy. Então, primeiro eu vou estar integrando em relação a x. Então, o y ao cubo, que vai ser constante, pode sair do meu integrando.
Então, qual que é a parcela que eu vou integrar primeiro? X ao quadrado dx. Então, vai ficar de 2 a 4 y ao cubo. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, não é? De 0 a 1 dy. Então, substituindo os limites aqui, vai de 2 a 4, y ao cubo, substituindo, vai ficar 1/3, 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, dy. Então, aqui eu vou ter 1 ao cubo, né? 1 sobre 3, 1 ao cubo vai dar 1/3, vezes y ao cubo. Então, posso tirar esse 1/3 do meu integrando, né? Vai ficar de 0 a 4, 1/3 que multiplica y ao cubo, dy. Então, fica 1/3 que multiplica a integral de y ao cubo, dy de 0 a 4. Agora, eu calculo a integral. Vai ser 1/3, integral de y ao cubo, y à quarta. Professora, Oi? desculpe, nessa linha aí que você começou agora, você botou os intervalos de 4 a 0, mas não era de... É de 2. De 2, isso, desculpa. Não, eu coloquei aqui. Bom, você está prestando atenção, Alexandre. Sempre, professora, sempre. Então, substituindo, vai ficar 4 a quarta sobre 4, menos 2 a quarta sobre 4. Nós já vimos essa continha aqui em cima, em algum lugar, que vai dar 60. Então, vai ficar 1/3 vezes 60, que é igual a 20 unidades de volume. Beleza? Tem que chegar o quê? No mesmo resultado. Certo? Agora, vamos complicar um pouquinho a vida de vocês? Nem assim tá bom, na verdade. Tem que complicar um pouquinho, né? Pô, não tem graça. Deixa eu ver aqui. Como nós vamos fazer? Tá. 2, 3. Ô, Isabela, Oi? um detalhezinho que perdi na outra lá, você botou no final unidade de volume. Para ser unidade de volume, não teria que estar no R3? Não. Mas tá. Quem disse não tá? A sua função é a função de f de x, y. Nesse caso aqui, eu vou ter um sólido, onde a minha base aqui vai ser um retângulo e eu vou ter aqui uma superfície. Eu estou calculando o volume. Eu achei que tinha que ter o Z envolvido aí em algum canto. Mas vai ter, ué. A sua função f de x, y é qual? É x ao quadrado, y ao cubo. Essa é a função da densidade. Onde a região dela de integração vai estar entre 0 e 1 e 2 e 4. Então, aqui eu tenho x, y e z. Ah, é verdade, verdade. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, o domínio da minha função, tem que analisar aqui, ó, lembrar lá de cálculo 2. O domínio da minha função vai estar o quê? Em R2, né? O gráfico da minha função vai estar em R3. E a imagem vai ser os reais. Z pertence aos reais. Não, é verdade, verdade. Agora que eu saquei o negócio. Obrigado. Então, vamos lá. Onde eu estava? Aqui, 3.
Vou fazer agora, como você disse, já ia colocar na forma de integração, mas vou deixar aqui. Vai ficar f de x, y igual a x ao cubo, certo? Cuja minha região de integração vai ser essa daqui do meu gráfico aqui, ó. X, y aqui vai ser... vou botar uma parábola aqui. Dois e 4. E vou colocar uma parábolazinha aqui. Para continuar. Mas o que eu quero? Eu quero essa região aqui. Vou colocar essa região aqui que eu quero integrar. Essa parábola aqui vai ser f de x igual a x ao quadrado. E aí? Como que fica? Eu estou em dúvida o que está delimitando é o x ao quadrado ou é o x ao quadrado, né? Ó, a gente tem que ver o que delimita o x e o que delimita o y. Então, fazer aquele esqueminha de flechas, né? O x eu vou ver assim e o y eu vou ver assim. Então, vamos fazer mais fácil. O x está indo de quanto a quanto? De 0 a 2. Seria integral de 0 a 2. Isso, no x. Isso. Primeiro, o limite externo, né, da minha integração vai ser de 0 a 2. Isso eu estou integrando em relação a x. Então, vamos colocar qual que é a minha região aqui, R. Então, a Maraísa já falou aí para mim que o x vai de 0 a 2. E o y, gente? O y vai de 0 a x ao quadrado, é isso? De 0 a 4. O superior, o Alexandre acertou, que é 4. Mas ele está indo exatamente de 0. Olha onde que está vindo aqui. Está indo do x ao quadrado. Está indo do x ao quadrado, isso mesmo. Se tivesse essa parte aqui, mas não está, só está indo a minha parábola. Minha parábola que está aqui em verde, ó. Até 4. Então, aqui o meu limite vai ser de x ao quadrado a 4. Então, qual que é contínuo? Y, né? Os limites de integração de y que vão ser contínuos, funções contínuas. Então, vou fazer uma pergunta agora. Qual que tem que ser a minha integral interna? Isabela, eu me perdi quando você falou do contínuo já. Porque o y aqui, ó, eu estou entre funções contínuas, x ao quadrado e 4. O x, eu estou entre funções constantes, né? Tá tudo constante, entre 0 a 2. Agora eu vou fazer... Entendi por causa de x ao quadrado ser aí no final, não. Porque, olha só, Lucas, eu vou olhar aqui agora, ó, olhei o y, beleza? O y vai estar indo de 0 a 2, na setinha aqui horizontal. Agora eu vou olhar na setinha vertical. Eu quero essa região que eu colori aqui. Então, ó, setinha em pé. Ela está indo da onde até onde? O superior eu sei que vai até 4. O inferior, ela está vindo aqui, da minha parábola para cima. Ela não está indo de 0. Ela está pegando essa regiãozinha da minha parábola. Então, vai ser da minha parábola até 4. Então, qual que é a minha parábola? X ao quadrado a 4. Acho que eu entendi. Agora, professora, apenas uma dúvida. Você disse que era contínua. Desculpe, você disse que era contínua. A de cima não é contínua porque todas as funções são constantes. Uhum. Mas a de baixo é porque tem a variável? Desculpe, isso, eu me porque perdi tem uma variável. É uma função... O y eu escrevo em função de x, por uma função contínua.
Contínuo que não tem aqueles buracos, né, gente? Para eu poder integrar na minha região, não pode ter aqueles buracos de integração. Por exemplo, eu não poderia ter uma função aqui, e depois pulava, né? Não teria como integrar, teria um buraco aqui na minha região. Esse buraco não pode. Tá? Então, por isso que eu falo que tem que ser entre funções contínuas. Então, x ao quadrado é uma função contínua, né? Beleza, achei a minha região. Agora eu fiz a pergunta, vocês, ninguém me respondeu. Qual que vai ser, quais são os limites de integração internos e quais serão os limites de integração externos da minha integral dupla? Interno vai ser x ao quadrado a 4. Isso vai ser minha integral de f de x, y, dA na minha região R. Então, a colega falou, o externo vai ser qual? De 0 a 2, né? O interno de x ao quadrado a 4 de quem? De x ao cubo. Esses aqui são limites de qual variável? Y. Então, eu vou integrar em relação a y. E depois eu vou integrar em relação a x. Tá? Atenção, muito cuidado aqui. Por isso que eu já falei umas 3 a 4 vezes. Cuidado na hora que vocês colocarem os limites e qual a ordem de integração. Tem que ser a mesma. Se vocês trocarem, colocarem dx e dy, acabou. Errou a questão toda. Um tempinho para vocês fazerem. Esse aqui eu não resolvi ainda não. Não. Integral externo, ó, que é a última integral no qual eu vou calcular, que é em função de x, e é interno, que são os limites de y. Faz diferença. Isso, tem que ser por causa do seu caso, né? Por definição, né? Você tem que integrar primeiro o que é contínuo, delimitado por funções contínuas, depois por funções constantes. Daqui a pouco vocês estão pegando o macete, vai rapidinho. Vocês vão ver como que é legal quando chega a integral tripla. Aí, tripla eu vou integrar em relação a x, y e z. Eu tenho que ver a região de integração. Quais são os limites de x, quais são os de y, quais são os de z. Aí eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Aqui, essa função contínua, no caso y, está escrita em função de uma variável, né? Só de x, né? Lá, quando a integral tripla, a integral interna vai ser escrita em função de duas variáveis. Por exemplo, se eu for integrar em relação a z, vai ser em relação a x e y. Depois eu vou ter em relação a uma variável. E no final que eu vou ter em relação a uma constante. Professora, só para ver se eu entendi. Então, sempre quando eu tiver uma constante, uma contínua, eu tenho que começar primeiro pela contínua. Isso. E no segundo caso, as duas eram constantes, então por isso que eu poderia alternar. Poderia inverter, isso, por causa de um teorema, que vai estar no final dessa transparência aqui que eu vou estar falando. É um teorema de Fubini. Tá. Prova isso, tá? Obrigada. E aí? Foi? Não foi? Ó, vou integrar em relação a y, né? Eu tenho x ao cubo, vou integrar em relação a y. A variável x está aparecendo aqui? Não, né? Então, ela é constante. Então, eu posso tirar esse x ao cubo. Então, eu vou ter integral aqui, dy de x ao quadrado a 4 dx. Então, essa daqui é a minha integral interna. Integral de dy, y, né?
Tem alguém ainda? Sim, Sim. Professora. Professora. Um pouco assustado só. Então, ó, dy, integral de dy é y, quais são os limites de integração? X ao quadrado a 4 dx. Aí eu vou substituir os limites, superior menos inferior. Então, de 0 a 2, x ao cubo, vou substituir. Superior, então vai ficar 4, menos o inferior, x ao quadrado. Dx. Agora, posso fazer as manipulações aqui para ajudar, né? Então, vai ser de 0 a 2, de 4x ao cubo, menos x à quinta, né? Dx. Agora, eu vou integrar aqui. Posso separar em duas integrais, quem preferir, né? Tem gente que prefere. Tira esse 4 de constante. X ao cubo dx, menos integral de x à quinta dx de 0 a 2. Agora é só calcular. Integral de x ao cubo dá o quê? X à quarta sobre 4. Então, vai ficar 4 que multiplica x à quarta sobre 4, de 0 a 2, menos integral de x à quinta. X à sexta sobre 6. Isso. De 0 a 2. Substituo. Superior menos inferior. Nesse caso aqui, é um polinômio, inferior é 0, vai zerar, né? Então, ficaria 4, 2 à quarta sobre 4, menos 0 à quarta sobre 4, menos 2 à sexta sobre 6, menos 0 à sexta sobre 6. Aqui, 2 à quarta vai dar 16 sobre 4. 4 vezes 4, 16, não é isso? Confere aí para mim. E aqui vai ser 2 à quinta, 32, 64 sobre 6. Confere aí, fazer Aqui do... Professora, é 16 sobre 4, né? É, sobre 4, mas está multiplicando por esse 4. Ah, desculpa, não tinha... Aqui vai ficar 16 sobre 4, que vai dar 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ser 6, 60 com 36, 96, menos 64, 32 sobre 6. Nossa, vou simplificar aqui agora, o negócio não acaba. Dá 16 por 2 terços. Dá juro. Beleza? Que horas? Gente, que aula vai passar rápido. Solange colocou SOS. Então, só vai. Vamos ver a outra ordem. Tem mais 5 minutinhos. Dá para a gente ver a outra ordem de integração, que é a mesma ideia. Só que agora a gente vai integrar em relação a x, que x vai ser escrito em função de y, e depois em relação a y. Pode continuar? Pessoas?
Sim, professor. Pode tirar um print aqui para terminar de copiar. Tá. Então, ó, o segundo caso, quando o meu x, agora, o x vai ser escrito em função de y. Então, no caso, o meu x vai estar entre as funções de y e o y vão ser constantes, que no caso aqui eu coloquei c e d. Então, a gente vai integrar em relação a x primeiro, porque está delimitado por funções contínuas, e depois em relação a y. Então, nossa, eu coloquei um exemplo bom aqui para vocês, olha. Eu peguei uma figurinha muito feia que vai assustar vocês. Podia ter feito uma mais tranquila aqui, mas vamos lá. Eu tenho aqui a minha região, ela é delimitada por x, vai ser x, está escrito em funções contínuas, que vai de menos raiz de 3y, que é essa parábola aqui. X é igual a y mais 1. Y igual a 0, então y é constante 0. E y igual a 3. Então, a minha região, o x vai de menos raiz de 3, se eu olhar aqui, o x, aqui dentro, vai entre menos raiz de 3y a y mais 1, e o y vai de 0 a 3. Então, a minha integral interna vai ser em relação a x, e a minha externa vai ser em relação a y. Então, eu vou integrar aqui x em relação a x, da x ao quadrado sobre 2. Quais são os limites de menos raiz de 3y sobre y mais 1? E os limites externos aqui, de 0 a 3, dy. Ao substituir, tá, gente? A superior, então, vai ficar y mais 1 ao quadrado. Por isso que eu abri esse produto notável aqui, vai ser o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado segundo, sobre 2, menos raiz de 3, e aqui eu só... Deixa eu colocar aqui o pedacinho do... Ai, professora, se puder ir um pouquinho mais devagar, eu tô, assim, arrasada. Então, fica y mais 1 ao quadrado sobre 2, menos 3y, menos raiz de 3y ao quadrado sobre 2. Eu só comi esse passozinho aqui. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, estou abrindo esse produto notável. 2y, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 2. Agora, menos raiz de 3y ao quadrado vai dar o quê? 3y sobre 2, beleza? Aí eu vou só manipular aqui para ficar mais fácil. Então, o que eu fiz? Vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 3y dá menos y. Mais 1. Posso tirar o meio, então eu vou ter uma integral de meio que multiplica a integral de y ao quadrado menos y mais 1, dy de 0 a 3. Agora eu vou calcular essa integral em relação a y. Aí eu calculo y ao quadrado em relação a y dá y ao cubo sobre 3. Menos y em relação a y dá menos y ao quadrado sobre 2, mais 1 em relação a y dá y, substituo de 0 a 3 e faço as minhas continhas. Eu chego a 15 quartos. Eu Ok, não consegui professor. acompanhar muito bem, não, professora. Professora, pra mim foi muito rápido. Foi rápido. Mas Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês praticarem. Aqui eu parei no...
eu quero aqui integral de f de x, y, que é dado por 2x, y, e R vai ser uma região onde o meu y vai ser constante, de 0, tá ok, de 0 a 1, e o meu x vai ser y ao quadrado a y. Então, se eu for olhar o gráfico, deixa eu fazer o esboço do gráfico aqui rapidinho. X, y ao quadrado. A parábola para cá. O que vocês podem fazer para auxiliar, principalmente o pessoal da engenharia, tá? O pessoal que faz engenharia. Façam uma revisão de cônicas. O pessoal da matemática era para saber, porque eles veem geometria analítica. Porque senão eu não vou ter tempo. As quádricas ainda eu vou tentar explicar a vocês, mas as cônicas aí senão não dá tempo para... Principalmente depois, onde eu vou falar de parametrização, e eu vou precisar que vocês saibam quais são as cônicas. Então, é essa região aqui, ó, que eu quero, ó. Olha aqui, então, não. Região amarela aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui a minha integral. Eu quero a minha integral dupla de f de x, y, dA na minha região R. Quais são os seus limites externos? Pessoas? Externo é a constante, é o 1 e 0 aí. Limite 0 a 1. Agora o interno de y ao quadrado a y. Qual que é a minha função de integração? 2xy. Então, ó, esses aqui são os limites de x. Então, eu vou integrar em relação a x. Esses são os limites de y. Então, vou integrar em relação a y. Beleza? Então, vamos lá. Estou integrando em relação a x. Então, vai ser de 0 a 1. O que é constante aqui? Se eu estou integrando em relação a x, o 2y é constante, né? Então, posso tirar do meu integrando. Então, de y ao quadrado a y, de x, dx, dy. Integral de x dá o quê? X ao quadrado sobre 2, não é? Então, vai ser integral de 0 a 1 de 2y que multiplica x ao quadrado sobre 2, de y ao quadrado a y, dy. Então, vamos lá. Limite superior menos limite inferior. Integral de 0 a 1, 2y que multiplica y ao quadrado. Estou substituindo, tá, gente? No lugar do x por y. Sobre 2. Menos, agora eu substituir por y ao quadrado. Y ao quadrado, sobre 2, dy. Então, eu vou ter integral de 0 a 1, 2y, que multiplica y ao quadrado sobre 2, menos y ao quadrado dá o quê? Y à quarta. Y à quarta. Então, eu vou ter, posso distribuir aqui, de 0 a 1, 2y ao cubo sobre 2, eu posso simplificar, né? Depois, menos 2y à quinta sobre 2 dy. Posso separar em duas integrais, sem quem preferir, né?
que pode simplificar, ó, vai dar... Não foi certo? Não está certo. Está certo. 0 a 1 de y ao cubo dy menos 0 a 1 de y à quinta dy. Integral de y ao cubo é o quê? Y à quarta sobre 4. De 0 a 1. Menos y à sexta sobre 6. De 0 a 1, certo? Posso substituir só 1, né? Porque vai zerar, né? Aqui eu já vou pular esse passo. Professora, faltou colocar a integração. Aonde? Só o tracinho aqui. Isso, tracinho. Ah, tá. O tracinho de integração. Vamos substituir os limites. Então, vai ficar 1/4 menos 1/6. Então, vai ser 12, 3 menos 2, 1/12. Beleza? Show. Show. Agora eu vou passar aqui as transparências para vocês tirarem o print, que eu estou com medo disso aqui perder. Tira aí da questão 4. Foi? Sim, tirei. 3 tiraram? Já. 2. Já também. E a 1. Você não grifei a resposta aqui. E a 1. Tá? Então, nós paramos aqui. Depois é só questão de interpretação geométrica, onde eu percorro para um lado. E aí eu começo a complicar um pouquinho, que eu vou falar usar as exponenciais agora, trigonométricas, né? Então, o que eu vou deixar para vocês aqui? Vocês tentarem, ó. A 1 já está resolvida, né? A A e a B. A 3, essa daqui é enjoadinha. Vou separar em duas aqui. Vou fazer o seguinte, ó, tarefinha para amanhã. Pode ser que eu peça para entregar. O item a função de integração de vocês é essa daqui, tá? Aqui vocês só tem que analisar aqui, ó, da onde até onde que vai. Nesse caso aqui, ó, o meu y vai de 0 a 1 e meu x vai da minha parábola a 0. Tá? Para vocês olharem aqui pela setinha, ó. Da minha parábola 0. E o y de 0 a 1. E essa daqui. Só que essa daqui, vocês vão ter que lembrar lá de introdução ao cálculo, quem fez introdução ao cálculo comigo, eu vou ter 2 pontos. Eu vou ter um ponto aqui e vou ter um ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou ter um ponto que eu vou chamar de A, ele vai ser 0 e 1. Eu vou ter um ponto que eu vou chamar de B, que vai ser 1 e 0. Eu tenho que achar a equação dessa reta aqui. Como que eu acho a equação da reta? Y é igual a x
mais D. Substituo os pontos, acho a equação da reta, aí eu vou ver, ó, o meu y vai ser de 0 a 1, o meu x vai ser de 0 até a minha reta, que eu achei a equação. Então, essas duas questões, para vocês brincarem. Essa daqui, que é mais enjoadinha, eu vou deixar para resolver na aula de segunda. Essa daqui também eu vou tentar resolver. E as outras depois eu vou passar como tarefas. Olha só, essa daqui é legal também de fazer, olha. Eu tenho esse paralelepípedo, que vai ser a minha região. Eu vou ter que dividir, ó, num triângulo, depois num retângulo, depois num triângulo. Olha como que fica a figurinha dele, ó. Para dar o volume, ó. A função densidade eu coloquei como f de x, y igual a 1. O volume desse sólido aqui. Essa aqui também é tranquila. Aí eu falei teorema de Tubini. Aqui isso aqui se complicar um pouquinho, tá tranquilo. Beleza? Então, vou colocar lá. Vou mandar por e-mail de vocês, que eu já tenho todos os e-mails cadastrados. Eu só abri o web aqui rapidinho. Não vou achar nada rapidinho. Pelo menos de quarta, na segunda-feira, eu vou estar controlando a presença, só para ter um controle. Geralmente, alguns alunos que somem, só aparecem na hora da prova. Alguém mandou mensagem aí. Fui eu que falei que eles são muito corajosos. Bom, rapidinho, ó. Habilitem o áudio para falar, que eu não preciso trocar de tela, que é mais rápido. Alexandre, tá aí, tá? Ana Luísa, também tá aí.